Salve, salve, gente boa! Estamos aqui com mais uma lição sobre os livros sapienciais. Nós estamos com a terceira lição. Nós estamos falando do livro de Jó. Nós vamos ver agora sobre o Jó enquanto gênero literário, enquanto estrutura literária. Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Bem-vindo ao nosso canal. E vamos com a lição sobre o livro de Jó. Bom, uma pergunta que a gente faz, né? Qual tipo, o gênero literário de Jó? A resposta não é tão complicada. Ela é um debate. Um debate que tem uma introdução, uma conclusão e que tem tese, antítese e síntese. E dentro da maneira do judeu fazer, ela tem um pronunciamento jurídico no final. Ou seja, ao final, Deus dá a sua sentença, Deus dá a sua manifestação, ou seja, dá o veredito final. Então, o homem reflete, o homem compreende, o homem... Então, a primeira reflexão é sobre a moralidade, depois sobre as atitudes, sobre a religiosidade. Então, é feito um grande discurso, e esse discurso ele é um debate. Um amigo pergunta, Jó responde, um amigo pergunta, Jó responde, outro amigo pergunta, Jó responde. Depois, a finalização, que é o veredito, e por fim, que é muito interessante isso, né? Uma síntese com uma conclusão, né? Então, não é muito diferente do que é feito dentro de grandes obras como Solilóquios de Santo Agostinho, ou seja, onde você pensa, reflete sobre um tema, então, apresenta uma tese, ela é estudada, é analisada, a antítese, e depois faz uma síntese. O herói do livro, né, ele parece ser um personagem histórico, né? Então a gente questiona, será que Jó sofreu tudo aquilo, viveu tudo aquilo? É um personagem que é mencionado em Ezequiel capítulo 14, no versículo 14 e 20, né? Juntamente com Noé e Danel, não Daniel, Danel, né? São três personagens que não são israelitas de origem, né? Mas são famosos no Oriente Antigo em virtude de sua sabedoria. Então esses três personagens, Jó, Noé e Danel, eles são conhecidos dentro daquela sabedoria do povo do Oriente. Fora de Israel, o nome de Jó, né, ele ocorre sob a forma de Ayab, que era chamado um rei, né, um rei da Palestina antiga, um rei que foi vassalo dos egípcios e tudo mais. Pode-se dizer que a história atribuída a Jó e seus amigos pelo autor sagrado, ela é real, né? Porém, ela é trabalhada. São personagens que existiram, mas que não propriamente existiram dentro daquele contexto, dentro daquela situação, né? Ou seja, o que ocorreu com Jó, o que aconteceu na sua vida, pode ter acontecido na vida de infinitas pessoas dentro de Israel. Ele é o ponto de encontro de várias histórias que servem para quê? Para construir um pano de fundo para uma reflexão que nós já falamos sobre o bem, sobre a desgraça, sobre graça e desgraça e na sua relação com pecado e com justiça. Com efeito, o livro de Jó, vocês vão se assustar, ele é um pequeno opúsculo. O que é opúsculo? É um pequeno livrinho. Ou seja, Jó, inicialmente, é um pequeno teatro, uma pequena história de poucos capítulos. Originalmente, o texto original, ele é o capítulo 1, versículos 1 até o capítulo 2, versículo 3. E a parte final do capítulo 42, do versículo 7 ao versículo 17. Então, são menos de, não posso dizer 3 capítulos, mas são 3 capítulos, são poucos versículos. Então, é um pequeno livrinho, é uma pequena história onde originalmente se fala de um homem que tinha tudo, que foi colocado em questão a sua justiça por um
um acusador, né, que faz o papel de oficial de justiça. Esse homem acusou, provou e a sentença foi que de fato ele é justo e foi premiado com a bênção em dobro. Então, mas assim, nós vemos que fora o prólogo, nós vamos ter mais de 40 capítulos, onde vão ter encontro com o primeiro amigo, com o segundo amigo, com o terceiro amigo, mais as relações que ele tem com a esposa dele, que é uma bênção, só que não, e com o amigo Eliú. Né? Esse corpo do livro, né, do capítulo 3 ao capítulo 42, ele consta de diálogos e de monólogos. Ora ele é inquirido, ora ele fala sozinho, ora ele se questiona. Então, bem, a dinâmica do discurso de debate, né? Ela tem uma estrutura que podemos dizer que é uma estrutura que é artificiosa. Então, aquele pequeno livrinho, ele foi preenchido, né, e cresceu, se tornou uma grande obra de uma maneira assim artificiosa. E essa maneira artificiosa não fica só na inclusão de novos livros, mas também na estrutura com que esse livro é. Uma estrutura que vai ter sempre um questionamento, uma resposta, um questionamento, uma resposta. São monólogos e são debates que vão se colocando. Então, os 3 primeiros debates, eles são finalizados com a apresentação autêntica, né, assim, do juiz, que é Deus, que Deus se manifesta. Depois dos 3 questionamentos, Deus se manifesta. E aí vem um quarto amigo chamado Eliú, que refaz aquelas questões e coloca a questão final que apresenta, né? Ou seja, mas aí a gente vê que existia o pequeno livrinho, a esse livrinho foram colocados 3 capítulos, a esses capítulos foram quase 40 capítulos que foram inseridos, e depois foram inseridos um apêndice, que é a apresentação de Eliú, né? Então é uma história artificiosa na composição do livro, né? O autor ele não está descrevendo uma história propriamente dita, mas ele está fazendo o quê? Um diálogo. Ele está fazendo um diálogo, ele está fazendo um discurso, ele está fazendo, ele é muito próprio da estrutura filosófica grega, né? Um diálogo filosófico religioso. Não é como o discurso dos filósofos, né? Em cima de conceitos. Ele é um discurso em cima de atitudes morais e religiosas de um homem, para conduzir ele à valorização de uma situação de sua vida. Então isso é muito bonito. Outra coisa, os números que se apresentam no livro também, eles estão de uma maneira, eles são convencionados, para serem assim. 7 filhos, 3 filhas, depois bênçãos, as bênçãos também têm uma quantidade de... Os animais têm números também, né? Então vamos lá, são 7 filhos, 3 filhas. Depois são 14 rapazes e 3 filhas. E isso é tudo convencionado, existe um porquê, né? Então, se faz menção primeira e segunda crônicas, ou seja, como se tivesse usado como inspiração a vida do profeta Ema, né? Que teve 14 filhos e 3 filhas também. Então, a proposição de 7, 3, 2 vezes 7, 14, e depois... Né? É uma estrutura que, assim, por si só, a gente já percebe que é uma artificialidade. Meus alunos já sabem disso. O povo judeu, quando muitos conceitos, eles não têm uma palavra. Então, ele usa um número. Então, por detrás de um número existe um conceito. Então, esse conceito de 14 é 2 vezes mais, ou seja, 2 vezes 7, ou seja, uma perfeição duplicada, né? O cenário do celeste também é muito interessante, ou seja, Deus conversando com um ser angelical, né? Que
em hebraico intitula-se Satã, né? Ou seja, o adversário. E não propriamente disto aquilo que a gente pensa de demônio, Satanás, diabo, não. Não, aqui ele é um personagem. Esse personagem é como um promotor de justiça, alguém que vai questionar a vida dentro de um processo. Vai questionar, então faz parte de seres espirituais da tradição de Israel, ou seja, o adversário, aquele que se coloca em oposição, mas não porque seja inimigo, não porque seja tentador, não. Ele é aquele que vai em busca da verdade final. Então essa é a questão, né? Então muitas vezes nós temos que fazer esse papel conosco mesmo, ou seja, trabalharmos com a nossa consciência, nos colocarmos olhando de fora. Eu estou fazendo isso aqui, né? Mas o que eu estou fazendo é correto? Se eu não estivesse ganhando o que eu estou ganhando, eu faria a mesma coisa? Se eu não estivesse feliz, eu faria isso? Se isso não estivesse sendo conveniente para mim, eu estaria fazendo isso? E aí a gente vai aprendendo a dar valor àquilo que a gente é, ou seja, aquilo que a gente faz, e ver a profundidade da veracidade daquilo que são as nossas atitudes cotidianas. Então essa é um instrumento mental. Então esse personagem, esse adversário, ele é uma consciência. Vamos fazer uma autorreflexão sobre a sociedade, vamos fazer uma reflexão sobre a minha família, sobre a minha vida, sobre as minhas atitudes. Diante daquilo que eu acredito, diante daquilo que eu espero, diante daquilo que eu considero certo, né? Existe uma norma na moral que diz o seguinte: o homem não pode agir contra a sua consciência. Diante da sua consciência, como é que estão as suas atitudes, né? Qual é a sua consciência das coisas? Como é que você se encaminha diante das suas atitudes, ou seja, elas têm um equilíbrio ou você usa 2 pesos e 2 medidas? Você age assim com esses e age assim com aqueles, e consigo você age de outra forma. É muito interessante aquela frase de Santo Agostinho, diz que o ser humano, ele consegue pensar uma coisa, dizer uma segunda e fazer uma terceira totalmente diferente da primeira e da segunda. Então, o adversário apresentado no livro de Jó, dentro dessa constituição da corte celeste, esse indivíduo é uma consciência. É uma consciência que questiona se eu sou bom porque sou bom ou sou bom porque me é conveniente. Então, Deus permite que eu raciocine, Deus permite que eu questione, Deus permite que eu pense, Deus permite que eu haja segundo os meus pensamentos. Mas eles têm que estar fundados no quê? Naquilo que de fato eu sei. E aí o livro de Jó é um grande questionamento moral, social e religioso. Ou seja, a maneira com que eu me porto para comigo, para com a sociedade, para com Deus, né? Então vai ao encontro daquilo que é o questionamento de Jesus. Quem ama diz amar a Deus que não vê e não ama o irmão que vê, é mentiroso. Então essa reflexão é muito, muito importante. Então esse Satã que está aqui não é o diabo, demônio, tentador, não. É um adversário. Ele tem o encargo de um promotor de justiça, alguém que coloca os fatos sobre os quais nós temos que fazer reflexão. Se estão certos, se estão errados, que devem ser corrigidos, se devem ser melhorados, né? E ele está no mundo para inspecionar as atitudes dos homens. O Satã do livro de Jó, né, não é incomum, né? Ele não pode ser configurado ao anjo decaído que nós vemos como demônio hoje, né? É outro tipo de pensamento. Então esse é uma consciência, é alguém que pergunta para mim: o que eu fiz? Por que eu fiz? Eu faria isso em outra circunstância? Fazia isso para outra pessoa? Faria isso simplesmente porque é o certo a ser feito? O autor sagrado, ele usou para apresentar nesse drama, né,
a história real de uma pessoa. Essa história real de uma pessoa, ela é questionada, ela é pensada. Essa pessoa pode ser qualquer pessoa, pode ser até mesmo eu. Cada atitude minha. Santo Agostinho usa a sua própria vida, escreve uma obra chamada Confissões, onde ele questiona tudo aquilo que ele fez. Ele confessa, ou seja, ele olha para cada atitude que ele tomou durante a vida dele e o que aquela atitude tem de benéfica, de maléfica e de útil e inútil para a vida dele. Como aquilo fez, como aquilo propôs a vida que eu tenho hoje. Então, um dos grandes instrumentos que o livro de Jó ensina é uma atitude de contemplação da vida. Os 3 discursos dos 3 amigos e o discurso de Eliú, eles servem para instruir o homem, o judeu fiel, a fazer um questionamento sobre sua vida. Como é que eu estou me portando? Satã é aquele que apresenta os fatos. É isso aqui. Esses são os fatos. E diante dos fatos que eu tenho, eu vou fazer uma reflexão sobre eles. Em conclusão, nós podemos dizer que os traços literários apontados, eles demonstram suficientemente que o autor tinha em vista um ensinamento não de ordem histórica. Ele não quer contar a vida de alguém, mas de ordem sapiencial. Ele quer fazer uma reflexão filosófica religiosa. Ele quer pegar a vida moral de uma pessoa, ele quer pegar a vida religiosa de uma pessoa e dizer se ela é de acordo com aquilo que se espera dele. Né? Mais precisamente, o que interessa é debater um problema focalizado, ou seja, o justo que padece. Por que nós sofremos? Diante do que um judeu naquela época pensava, o sofrimento é fruto do pecado. Mas tanto profetas quanto sábios começam a desconfiar disso. O que Israel fez para merecer o exílio? Então, existe uma reflexão, né? E essa discussão do tema, ela pode ter infinitos outros temas. Temas que podem ser abstratos, podem ser de origem familiar, podem ser de origem existencial. Essa reflexão que houve dentro do livro de Jó são ferramentas que a instituição Povo de Israel apresenta aos judeus para que eles avaliem a sua vida, avaliem a sua estrutura. Enquanto pessoa, como é que eu estou me portando diante de Deus? Aquela frase famosa de Jó, Deus deu, Deus tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a atitude que deve ficar gravada na mente de um judeu. Ou seja, eu não sei o porquê eu tenho, mas na mesma intensidade que eu não sei porque não tenho. Eu simplesmente tenho que refletir o valor que eu dou para o que eu tenho e o valor que eu dou para aquilo que eu almejo. Chega a ser assustador como isso é atual. Como isso é próprio para os dias de hoje. Muitas pessoas têm tudo e muitas vezes são extremamente infelizes. E pessoas que com muito pouco vivem uma felicidade incontida, né? Como diz aquele forrozinho, né? Tô rindo à toa. Tem pessoas que riem à toa com coisas que dizem, meu Deus, mas... Talvez esse rir à toa é valorizar exatamente as pequenas coisas, as pequenas estruturas da vida, as pequenas atitudes, né? E pessoas que não fazem isso estão fadadas, segundo o pensamento de Jó, a serem extremamente infelizes. Então, por fim, o autor propôs, né, considerações sobre o problema do sofrimento. O autor sagrado quis utilizar a narrativa da história de uma vida que circulava lá no Oriente Médio e quis que o povo refletisse. Era uma pessoa conhecida, era a história de um personagem conhecido, e em cima desse personagem conhecido que sofreu possivelmente essas perdas na sua vida, serviu como um drama base para que fosse o ponto de partida para as reflexões, para as meditações, jogando para a nossa vida. Reflexão cotidiana
sobre tudo aquilo que nós fazemos. O porquê nós estamos fazendo aquilo, né? Aqueles minutos que a nossa fé diz que a gente tem que tirar por dia para se encontrar com Deus. E nesse encontro com Deus, reconhecer quem Ele é, reconhecer quem nós somos e qual a nossa missão aqui. E ter isso sempre diante dos olhos. Ter isso sempre como um valor a ser defendido, a ser guardado. A minha consciência diz que eu tenho que ser isso, eu estou sendo. E isso é cotidiano, né? Como eu reflito sobre aquilo que é o meu café da manhã, meu almoço e minha janta, eu tenho que refletir cotidianamente sobre aquilo que são minhas atitudes de manhã, de meio-dia e à noite. Senão pode ter certeza, você vai ser uma pessoa de manhã, uma pessoa meio-dia, uma pessoa à noite. Sem um nexo. E vai, um belo dia, descobrir que você não é você. Você é aquilo que a sociedade diz que você tem que ser. Você é aquilo que diz que as conveniências dizem que você tem que ser. Mas você não é aquilo que o seu ser determina que você seja. Enfim, o livro de Jó, ele traz essas mensagens de uma maneira muito empolgante. Só que tem os limites. Os limites do livro de Jó são que o povo de Israel, naquele período, naquele momento, não tinham a visão pós-mortem. Então, Jó, que perdeu tudo, recebeu tudo em dobro, né? Então, talvez se ele fosse escrito num período posterior, mais tardio, após aquele período de Macabeus, no ano 100, né, antes de Cristo, esse pensamento já estivesse mais claro. Então, teria sido outra a reflexão final. Mas essa reflexão final é muito condizente, ou seja, ele não fez nada que desagradasse a Deus, ao ponto que Deus lhe deu aquilo em vida, né? Qual a mensagem do livro de Jó? O autor quis exprimir suas dúvidas a respeito da concepção tradicional sobre virtude, felicidade, pecado e desgraça temporal. O justo sofre, como o pecador também sofre, como toda a humanidade sofre. A diferença é saber por que se sofre, saber por que se é feliz, saber o que é bênção, saber o que é maldição e, acima de tudo, saber quem eu sou. Então essa é a discussão fundamental do livro de Jó, que eu descubra de fato e para além de tudo aquilo que é temporal, que é volúvel, que é volátil, existe algo que não muda em mim, que é aquilo que eu sou. E cada questionamento deve fazer com que eu esteja todos os dias mais próximo daquilo que eu sou, dos meus valores, das minhas convicções. Então, esse é a mensagem desse livro, que para nós ela é fundamental, né? Longos debates, né, sobre a sabedoria de Deus, sobre a sabedoria divina, são apresentados aqui. Se faz uma reverência, confiança, né, na consciência humana. Ou seja, uma coisa que é muito perspicaz do autor aqui é a postura de Jó. Eu não fiz nada. Ou seja, é você não deixar se levar. Elencar uma porção de coisas que Jó podia ter feito errado, ele disse, mas eu não fiz isso. E depois mais uma porção de coisas, eu não fiz isso. Mas a única coisa que esse homem podia fazer é deixar se levar pelo fato, pela soberba, ou seja, pelo orgulho, achar que ele tivesse direito de questionar o Criador, questionar Deus. Então, essa é a reflexão final. A minha vida é um dom. Eu tenho que conduzir, valorizar, amar esse dom, para que eu possa apresentar esse dom da melhor maneira possível. Ser aquilo que eu tenho que ser. Se Deus é aquele que é, a melhor maneira de ter sucesso na vida é ser o mais fiel possível àquilo que nós somos. Somos criados, imagem e semelhança de Deus. E o que eu fiz hoje para ser essa imagem e semelhança de Deus? Talvez seja o questionamento mais profundo, né? O livro indica solução prática, mas também do ponto de vista religioso. Tudo isso é uma questão é uma ferramenta de reflexão.
essa ferramenta de reflexão ela é válida até o dia de hoje. As nossas reflexões, nós cristãos, católicos, apostólicos, romanos, nós temos o tempo litúrgico. Como usar esse tempo litúrgico a nosso favor? Tempo do Natal, um tempo de renascimento, de advento, tempo de espera, Natal, tempo de quaresma, tempo de recolhimento, Páscoa, tempo de vida nova, e o tempo comum, com todos os seus períodos, né? Para a gente entender a nossa vida. Como usar a liturgia do dia de hoje, do domingo de hoje, para melhorar a minha vida. Não simplesmente como uma coisa que foi dita sobre outros, mas algo que foi dito sobre mim. Um pão que não alimenta só os outros, mas o pão nosso de cada dia que alimenta a mim mesmo. Então essa estrutura do povo de Israel é uma estrutura muito rica para eles. Essa estrutura sapiencial de questionar para que o homem possa, através do questionamento, através dessa estrutura de reflexão, possa ter em Deus a sua confiança absoluta, infalível, sabendo que Deus providentemente olha para cada um de nós e nos dá aquilo que é necessário para que nós possamos crescer. Eu não estou dizendo para que nós possamos ser felizes. Felicidade é outra coisa. Aqui, o dom é crescer, o dom é progredir, o dom é alcançar a sabedoria. Isso vai ser muito importante para nós cristãos. O Novo Testamento vai tratar com isso, vai tratar disso, né? Mostrando que o sofrimento é disposto por Deus não como punição dos pecados, mas como remédio para o próprio mal. Ou seja, é através do sofrimento do Cristo, no patíbulo do Calvário, né, que foi recomposta a árvore da vida, da qual brota todos os dons, todas as bênçãos. É do lenho da cruz que verte a salvação. Isso, no pensamento que pré-exílico, pré-sapiencial, seria inconcebível. Jesus é escândalo para judeus e loucura para gregos. Mas para nós, ele é salvação. Por quê? Nós compreendemos a providência de Deus, que permitiu que Deus se fizesse carne e habitasse entre nós para nos dar a salvação. Aquilo que o homem não conseguiu pelas próprias forças, Deus lhe deu pelas forças dele. Ou como diz Santo Agostinho, aquele que nos criou sem nós, não nos salvará sem nós. Qui criavit te sine te, non salvavit te sine te, como dizia a minha professora de latim, quando queria nos fazer usar certas frases e guardar na mente. O povo de Israel usou essa história para guardar na mente aquilo que era de fato valioso, ou seja, Deus está presente em todos os momentos de nossa vida, para nos abençoar com aquilo que nos faz crescer, aquilo que nos faz alcançar a sabedoria. E aí encontramos aquilo que eu disse na primeira lição, a estrutura que os sábios e os monarcas judeus queriam para formar um povo santo, um povo que pudesse ser digno do conceito de abençoado. Bem-aventurados sois vós, que a quem é revelado essas coisas, que é escondida aos sábios, mas revelado aos pequeninos. Então, essa foi a terceira aula sobre o livro de Jó. Estamos iniciando as aulas sobre os livros sapienciais. O próximo será sobre os Salmos. Essa foi a aula. Muito obrigado por terem participado. Se inscrevam no canal, coloque o sininho para saber quando tem vídeos novos. Eu sou o professor Euclides e essa foi mais uma aula da Escola Teófilos. Muito obrigado pela sua atenção. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.